Um assassino em série, também conhecido pelo nome em inglês, serial killer é um assassino que mata ao menos 2 pessoas ou 3. Theodore Robert Bundy, mais conhecido pela alcunha de Ted Bundy, nasceu em 24 de novembro de 1946, Condado de Bradford. Foi um assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 1970, e possivelmente antes. Ted foi criado pelos avós que se passavam por seus pais adotivos. Sua mãe, Eleanor Louise Coel, era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando esta encontrou o homem que se tornaria o padrasto de Ted e que lhe daria o sobrenome Bundy. Sua infância, na casa dos avós, também teria tido outro problema. Ele convivia com as explosões de violência do avô, que muitas vezes agredia a avó. Durante o ensino médio, ele teria sido investigado por roubo 2 vezes, e quando adulto, chegou a trabalhar numa linha telefônica de prevenção ao suicídio e no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um dos projetos envolvia a prevenção ao estupro. Ele também teria tido uma namorada por um longo tempo, chamada Elizabeth Kloepfer. Tina, a filha de Elizabeth, teria sido tratada como filha por Ted. Foi em 1974 que meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington, região vizinha à casa de Bundy. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah, e não por coincidência, diversas estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques ocorreu contra Carol Darronch, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen, que ele dirigia e uma amostra de seu sangue que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas após o ataque de Darronch, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington e, após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados comunicaram-se e elaboraram um perfil esboço composto de um homem chamado Ted, uma vez que ele atraía suas vítimas para a porta do carro, muitas vezes dizendo precisar de ajuda para carregar compras. Ao aparecer com uma muleta ou o braço engessado, Ted batia nas vítimas e levava-as embora para reservadamente desfrutar de suas mortes. Ele preferia matar mulheres jovens e brancas. Ele atacava suas vítimas com objetos rombudos. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade, antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, e as levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição até a fase de putrefação ou outros acontecimentos, como animais selvagens mexendo nos corpos, que o impedisse de continuar. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadia a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam. Em 1974, ele foi preso por um oficial de trânsito quando tentou fugir de um procedimento padrão. Alcançado, os oficiais encontraram algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis em seu carro. Ted foi preso por suspeita de roubo, mas depois acabou acusado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Darronch, e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell, se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977, depois de 2 tentativas anteriores falharem. Em fevereiro de 1978, uma semana depois de ter assassinado Kimberly Litch, de 12 anos, ele foi parado pela polícia em Pensacola. Como dirigia um carro roubado, acabou preso. A polícia, que o procurava, então ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam a 3 assassinatos, dentre elas um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas no corpo de uma das vítimas da Chi Omega. No caso de Kimberly Litch, também foram encontradas fibras da roupa de Ted na cena do crime. Ted defendeu-se em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida, enquanto a polícia tentava reunir o rastro de jovens mortas que conduzisse até si. Durante seus vários julgamentos, um Ted Bundy muito seguro de si se defendeu, recebendo elogios e uma legião de admiradores. Depois de várias apelações, Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989.
Para sua última refeição ele pediu bife, ovos, pão e café, mas a recusou porque não estava com fome.